Shalom, shalom para todo mundo. Que o Eterno abençoe todos vocês. Um abração para todos os meus irmãos aqui, diretamente do nosso primeiro estudo. Deixa eu voltar. Como vocês podem ver, eu espero que o áudio esteja melhor. Eu comprei um microfone aqui para melhorar nossas transmissões, depois de tantas pessoas falarem que o áudio estava meio ruim. Então eu espero que o áudio esteja um pouco melhor. E também hoje nós vamos iniciar aqui o nosso estudo na nossa nova plataforma dos Segredos da Torá. E que o Eterno nos abençoe. Está chegando aí mais um início de ciclo. Nós vamos iniciar mais um ano de estudos da Torá. E aqui no canal vai ser o terceiro ciclo gravado. Bendito seja o Eterno por isso. Então, mais para frente eu vou fazer um vídeo para falar um pouco de como vai ser esse terceiro ciclo aqui no nosso canal, porque vai ser diferente, né? Nós focamos muito nesses dois ciclos na porção inteira. Eu acredito que como vocês aprenderam bastante. Mas os próximos ciclos nós vamos focar em poucos textos e nós vamos focar em mais ensinamentos aprofundados de ética e moral. Nós vamos mais a fundo do que fomos este ano em questão de ensinamentos que realmente vão mudar a sua vida, ok? E se você tiver interesse em saber o mais literal, nós temos os outros estudos, né, feitos, basicamente gravados por aí. Isso vai dar tempo para a gente realizar outros estudos dos profetas, quem sabe da Brit Hadashah e etc. Hoje a porção é uma porção bem especial, é a porção de Yom Teruah, e algumas pessoas, e quando eu digo algumas pessoas, estou falando da religião do judaísmo ortodoxo e as suas vertentes, chamam de Rosh Hashanah. Em hebraico, Rosh Hashanah nada mais, nada menos quer dizer de que o início, cabeça do ano. Literalmente, o Rosh, porque o Rosh simboliza cabeça. Inclusive, numa sinagoga messiânica, o líder é chamado de Rosh, que é literalmente cabeça em hebraico. Mas, apesar dessa mudança de nome, a Torá ela não cita nenhum Rosh Hashanah, inclusive o Rosh Hashanah, realmente o início do ano, é no primeiro mês, ou de como eles tiraram da Babilônia o nome do mês de Nissan. E hoje o nosso estudo vai ser sobre Yom Teruah, o dia dobrado. Vamos entender a importância. A gente vai falar sobre Mashiach, vai falar sobre a contaminação babilônica e algumas coisas que nós já tratamos em outros estudos eu vou trazer para você. Então vamos iniciar aqui o nosso estudo. Vamos iniciar o nosso estudo e vamos tratar desses temas rapidinho. O estudo hoje provavelmente não vai ser um estudo muito grande, ok? Então o primeiro texto que a gente tem do Sefer Torá é este, que está registrado lá em Números, Bamidbar 29, e diz: semelhantemente tereis santa convocação no 7º mês, que é o mês que nós estamos. No primeiro dia do mês, nenhuma obra servil fareis, ser-vos-á um dia de jubilação. Isso é a tradução portuguesa. Nós vamos deslinchar isso aqui no hebraico. Então, por holocausto, em cheiro suave ao Eterno, oferecereis um bezerro, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano sem mancha. E pela sua oferta de manjares, de flor de farinha, misturada com azeite, 3 décimas para o bezerro e 2 décimas para o carneiro, e 1 décima para um cordeiro, para cada um dos 7 cordeiros. Então, a Torá está falando, você vai me oferecer tantos animais, para cada animal que você me oferecer, você vai ter uma oferta de manjar, que é uma oferta memorial. Se você não sabe o que é, vai lá e procura na porção de Vaikra, Levíticos, que lá tem toda uma descrição do que são essas ofertas de manjares, ok? E um bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vocês, além do holocausto do mês, e a sua oferta de manjares, e o holocausto contínuo, e a oferta de manjares, com as suas libações, segundo o seu estatuto, em cheiro suave, oferta queimada ao Eterno. Então aqui em Números, Bamidbar 29, está tratando pela segunda vez o termo Yom Teruah. A primeira vez que isso acontece está registrado lá em Vaikra, Levíticos 23, no verso 23 também. O Eterno vai falar sobre
exatamente o Yom Teruah. Então vamos direto aqui para os nossos comentários nessa porção. O primeiro comentário é uma tradução que eu mesmo fiz, né, do Sefer Torá, de Vaikra 23, que diz o seguinte: E falou o Eterno a Moshe, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Na lua nova do 7º mês, quer dizer, no início do 7º mês, no primeiro do mês, será para vocês um Shabaton. Shabaton é um dia mais especial, vamos dizer assim, entre todos os Shabbat. Se o Shabat você tem que obedecer uma regra de descanso, no Shabaton esse tem que ser observado muito mais. E esse Shabaton foi hoje, né? Começou na sexta-feira depois das 16 horas e terminou agora há pouco. Esse seria o dia Shabaton de, literalmente, Yom Teruah. E ele diz, de lembrete dobrado, porque a Torá traz Shabaton, Zircharon, Teruah, ok? Então, em português ficaria mais ou menos isso, ainda que fica um pouco confuso. É um Shabaton de lembrete dobrado, Teruah. Santa convocação, Mikra Kodesh. Todo trabalho criativo, Melachá, serviu Avodá. Então aqui nós temos uma diferença, por exemplo, do Shabat comum. Porque no Shabat comum, o Eterno diz, por exemplo, lá em Shemot 20, para a gente não fazer nenhum tipo de trabalho do estilo Melachá, que seria o trabalho criativo, né? Não acender fogo, não trabalhar para ganhar dinheiro, não transformar o seu suor em dinheiro, não transformar nada em nada, ok? Como o Eterno fez na criação. No 7º dia, ele cessou toda a sua obra criativa. E essa obra criativa é conhecida com a palavra hebraica melachá. Em contrapartida, existe a palavra avodá. Avodá seria o serviço ao Eterno, seria o serviço que você pode fazer ao seu próximo, por exemplo, um doente, no qual você não tem nenhum tipo de dinheiro, você não está ganhando nada em troca, você não está fazendo para você mesmo. Você pode, por exemplo, em dia de Shabat, levar comida para um necessitado. Isso é um tipo de obra, é um tipo de trabalho, mas é do tipo avodá, um serviço, ok? Que você não está ganhando nada em troca, você está fazendo o bem. Inclusive, já citei lá no grupo uma vez, eu acho que nós falamos isso recentemente sobre o trabalho do Shabat, e a gente falou sobre o termo avodá, e eu citei para vocês Yeshayahu 58, que fala que no Shabaton de Yom Kippur, o Eterno espera que, entre muitas bondades que a gente pode fazer, uma delas trazer o pobre para dentro de casa. E isso é uma coisa que demandaria tempo e esforço, mas é um tipo de trabalho estilo avodá, é um tipo de trabalho que você não ganha nada em troca, é uma bondade. Então esses tipos de trabalho podem ser feitos no Shabat. O Eterno não proíbe. O Eterno proíbe o estilo melachá, que é aquele que você ganha dinheiro, é aquele que você ganha alguma coisa em troca. Porém, no Yom Teruah, os dois tipos de trabalho são proibidos. Porque é um dia em que você não vai se preocupar com o próximo. É o dia que você vai se preocupar entre você e o Eterno. Você vai parar na sua casa, você vai refletir sobre o seu estado, sobre as coisas que você tem feito, você vai fazer orações, você vai se conectar somente com o Eterno. Então, os dois tipos de trabalho, tanto o melachá quanto o avodá, são proibidos em dia de Yom Teruah, ok? Então ele continua, o Sefer Torá, e diz: não fareis, não fareis, né? Faltou a vírgula ali. Você deve trazer uma oferta queimada para o Eterno. Isso está registrado lá em Vaikra 23, ok? Como eu citei para vocês. Aí vem o nosso comentário e diz: a Torá não diz com o que bradar, ela só diz que é o dia do brado. Porém, já sabemos que toda lua nova é tocado o shofar. Isso está registrado lá em Bamidbar 10:10, como está aí na tela de vocês, e diz o seguinte: em suas ocasiões alegres, seus festivais fixos e dias da lua nova, você deve soar as trombetas sobre seus holocaustos e seus sacrifícios de bem-estar. Eles serão uma lembrança, olha aqui a mesma palavra, zirkarom, de você diante do Eterno. Eu, o Eterno, sou seu Elohim, ok? Então, continuando aqui os nossos comentários. O primeiro comentário que vai expor, né, o primeiro comentarista aqui que vai falar é o Rabbeinu Barreá.
E antes de ler esse comentário, eu vou falar para vocês. O Rabbeinu Bachya vai vir aqui tratar sobre o termo de julgamento. Por quê? Porque a ortodoxia, além de todas as coisas que se fala sobre o Ano Novo, sobre isso, aquilo, sobre o Rosh Hashanah, ela fala também, né, eles explicam sobre o tal de julgamento. Vamos entender, através do Rabbeinu Bachya, o que é falado e que bases, né, são tomadas para afirmar que esse é o dia do julgamento, que vai julgar em 10 dias, que em Yom Kippur é selado, e etc. Você já deve ter ouvido muito por aí, ainda mais nessa época, sobre isso. Então, o Rabbeinu Bachya, explicando sobre o dia do juízo, vamos entender a atual explicação dos sábios. E ele diz o seguinte: o fato de que esta é a data do dia do juízo é aludido pela palavra Zircaron, que seria lembrança. Ou seja, o dia em que o Eterno se lembra de todos os atos do homem no ano anterior. A palavra Zircaron ocorre em conexão com julgamento também em outros lugares. Um exemplo é Bamidbar 5:15, onde ele aparece aqui a palavra Zirkarot, lembrar uma lembrança de culpa. O outro exemplo encontrado em Hizquiel 21:28, e servirá para lembrar a sua culpa. A palavra pacad, que aparece aqui, né, como vocês podem ver, no próximo verso que ele vai explicar, desculpa, acabei adiantando aqui. Mas a palavra pacad também significa lembrar e ocorre em conexão com o pecado sendo lembrado, como em Shemot. Aqui aparece a mesma palavra conjugada, que lembra a culpa dos pais. Nossos sábios em Rosh Hashanah 32 declaram explicitamente que a primeira palavra significa o mesmo que a última, ok? Em outras palavras, há dicas adequadas em nosso versículo de que o dia mencionado é o dia do juízo. Naquele dia é apropriado ouvirmos o som do teruá tocado no shofar, conforme estipulado por nossos sábios. Então, assim também como o Rabbeinu Bachya não está tirando isso dele mesmo, ele está tirando isso dos sábios. É basicamente esse o raciocínio de todos os sábios, tanto do Talmud, que elaboram um tema em cima desta palavra, de lembrança, ok? Só que tem um problema aqui, e esse problema, neste ano, nós vamos tratar. Né? O Eterno prometeu para trazer os filhos de Israel, ele iria nos lavar com água pura. O que isso significa? Que nós seríamos purificados de tudo aquilo que foi adicionado à Torá. O próprio Mashiach falou que toda planta que não foi plantada pelo Eterno seria tirada. Então hoje, o que eu proponho a vocês é um banho de água, porque nós vamos nos aprofundar neste argumento dos sábios para saber se isso aí realmente faz sentido, se é o que está escrito na Torá. Porque como eu mostrei para vocês aqui em cima, não existe nenhum indício na Torá que diga que esse é o dia do julgamento, é o dia que o Eterno... Eles discorrem muito esse tema, né? Eles falam que nesse dia o Eterno julga todas as nações, o Eterno julga os animais em outra data, aí depois ele julga as plantas em outra data, e assim eles dividem em 2 Ano Novo, né? Um em Nissan e agora um em Tishrei. A gente já acabou falando sobre isso em algum tempo atrás, em outras porções, quando a gente tratou de Yom Teruah, né? Se você tem dúvida, assista lá a porção de Vaikra 23, onde eu mostrei para vocês que o início do ano é em Nissan e não hoje, em Tishrei. Então não existe um ano novo na nossa data de hoje. Isso foi invenção e foi trazido da Babilônia, que também tem esses rituais. Então vamos ver se realmente também essa questão de julgamento é real, né? Vamos ver à luz da Torá e não à luz dos sábios, porque eles se apegaram a uma palavra de lembrança que aparece em muitos outros momentos também. Então eu vou começar aqui o meu comentário, que diz o seguinte: apesar da opinião dos nossos sábios em relação a esta convocação, sabemos, como foi dito nas porções, que a festividade chamada Rosh Hashanah é uma mistura que nosso povo fez com a ideia e cultura da Babilônia, né? Nós vamos discorrer um pouco sobre isso também. O nome dado pelo Eterno a essa festividade é Yom Teruah, como está escrito na Torá, que seria o dia do brado, ou Yom Zirkaron, o dia da lembrança. Próximo comentário.
Também podemos ver a mesma palavra conjugada no mesmo tempo verbal em Shemot 12, quando o Eterno estabelece o Pessah. Prestem atenção. Disse o Eterno a Moshe e a Aharon na terra do Egito, que este mês seja para vós o princípio dos meses, seja o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, no dia 10 deste mês, que cada homem tome para si um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa, quando o Eterno está estabelecendo as regras do Pessah. Aí lá no versículo 13 ele diz, o sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não vos atingirá, quando eu ferir o Egito. Esse dia, portanto, será para vós um memorial. E aqui aparece a palavra com a letra Lamed no início, Nezir Karon, a mesma palavra. E o celebrareis como uma festa perene para o Eterno. Nossa geração, nas vossas gerações, o celebrarei um decreto perpétuo. Então o Rabbeinu Bachya fala que essa palavra está associada a dias de julgamento. Mas essa mesma palavra também está associada a dias que não tem nada a ver com julgamento. Aqui é a libertação do povo de Israel. O julgamento foi para os egípcios e não para o povo de Israel. Também outro contexto que essa mesma palavra aparece e não tem nada a ver com julgamento está em Shemot 20, quando o Eterno diz Zahor et Yom HaShabbat, lembra do dia do Shabat. Ali também não está falando de pecado, nem transgressão e nem julgamento, mas o Eterno está falando para lembrar do dia do Shabat. Então o que a gente percebe é que essa palavra, que também está associada com julgamento, mas também está associado com outros temas, ok? Então você, como os sábios fazem, pegar essa única palavra e dizer que sempre que ela aparece, como apareceu aqui em Yom Teruah, quer dizer julgamento, não é um argumento válido, porque ela aparece em inúmeras situações, está linkada a inúmeros contextos diferentes. Como eu vou saber que sempre que aparecer essa palavra quer dizer isso ou quer dizer aquilo? Né? O que a gente tem que sempre se ater é ao contexto da Torá, e não só pegar uma palavra e fazer dessa palavra uma doutrina. Mas vamos continuar aqui os nossos raciocínios. Um dia não de julgamento, mas de libertação do povo de Israel. As semelhanças são infinitas. Não podemos nos segurar em apenas uma palavra do hebraico para constituir todo um contexto. Sabendo que o Rosh Hashanah é uma festa que foi sincretizada do paganismo, será que a festa pagã origem, que é a festa Akitu da Babilônia, também tem relação com o dia do julgamento? Será que também essa questão de o Eterno julgar por esses dias, 10 dias de julgamento, tem também a mesma coisa lá na festa original, vamos dizer assim, que foi sincretizada, infelizmente? A resposta é sim. Tá? Na Babilônia, nós temos o ritual de Akitu. E eu vou ler esse texto aqui para vocês. O mito de Marduk, que é um deus pagão, representado no festival de Akitu, que tem 12 dias, dos quais o judaísmo sincretizou o ano novo, Rosh Hashanah, que está registrado no chamado, que é um livro, Juízo de Marduk, temos as similaridades. Akitu, em acádio, representa a cabeça do ano, que se a gente fosse traduzir para hebraico, literalmente significa Rosh Hashanah. Então, no primeiro dia da celebração na Babilônia, desse ritual de Akitu, nós temos o seguinte ritual. O sacerdote de Esargila, lar de Marduk, recitava preces tristes com os outros sacerdotes, e o povo respondia com orações igualmente tristes, que expressavam o temor humano pelo desconhecido, porque iniciava um novo ano. Este medo do desconhecido explica igualmente por que é que todos os dias o alto sacerdote se dirige a Esargila para pedir perdão a Marduk e implorar pela proteção e favorecimento da Babilônia, a sua cidade sagrada. Isso é muito similar às regras de Rosh Hashanah. É como, para eles também, essa data era o dia da criação.
No 11º dia, Marduk, o deus babilônico, após passar por boa parte do seu épico, se senta para julgar todo o seu povo. Olha só. Citando ainda o épico dele, agora, diz assim: os deuses, no 11º dia, acompanhados pelo senhor Marduk, voltam a encontrar-se novamente na sala dos destinos, onde se tinham reunido pela primeira vez no 8º dia. Desta vez irão decidir a sorte do povo de Marduk. A tradição judaica fala que em Yom Teruah, em Rosh Hashanah é julgado, em Yom Kippur é selado. É basicamente a mesma história, né? Só que com um dia a mais. Na antiga tradição assíria, a criação em geral era conhecida como um pacto entre a terra e o céu, enquanto os humanos servissem os deuses até morrer. A felicidade dos deuses só era completa se os humanos fossem também felizes. Pelo que o destino dos homens era receberem a felicidade na condição de servir os deuses. Assim, Marduk renova seu pacto com a Babilônia, prometendo à cidade outro ciclo de estações. Depois do destino da espécie humana ser decidida, quer dizer, não só da Babilônia, Marduk volta para os céus. Então, vejam só, na Torá, no Sefer Torá, na palavra que o Eterno deu ao povo de Israel, não existe nada falando que esse é o dia do julgamento. Em nenhum momento. O Eterno nunca disse, olha, tem um dia de julgamento. O Yom Kippur, que na Torá diz Yom HaKippurim, sim. Ali o Eterno diz que é o dia da expiação. Porque no templo se fazia um ritual pela expiação de Israel. Mas em Yom Teruah não se diz nada no Sefer Torá sobre aquele dia ser o dia do julgamento, como se o Eterno precisasse de um dia em todo o ano para sentar num trono como um ser humano faz, né? E falasse, olha, agora vamos julgar todos os seres humanos. Tem um dito de um dos nossos apóstolos, o irmão de Yeshua, que ele fala o seguinte: pessoal, andem e vivam como se a Torá estivesse os julgando todos os dias. Porque o Eterno nos julga todos os dias. E não existe um dia específico para o julgamento. Mas vamos continuando aqui e vendo o texto, né? Ainda no site detorá.com, que é um site em inglês, para quem quiser conferir depois, tem o seguinte trecho: a estátua de Marduk foi então assentada no anexo oriental do templo chamado Margarida dos Destinos, onde ele faz os julgamentos e decide os destinos para o ano seguinte. Exatamente o que nós vemos na ortodoxia. Ok? Então, continuando. Podemos ver claramente faltou o aqui, né, as igualdades entre a tradição judaica e a composição do Aktu, do ritual. Mas para nós, o verdadeiro Rosh Hashanah é em Nissan. Né? O verdadeiro início do ano é em Nissan, como a Torá mesmo estabeleceu, e eu li aqui bem no início para vocês. Ou melhor, no primeiro mês. Né? Como está escrito aqui bem na Torá, disse o Eterno a Moshe e a Aharon, na terra do Egito, que este mês, que é o mês de Nissan, ou melhor, literalmente é o primeiro mês, que seria esse o nome que a Torá deu, seja para vós o princípio dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falar é toda a congregação de Israel. Né? A gente já viu isso em outro tema. Né? Eu não vou entrar em detalhes acerca disso. Então, continuando aqui os nossos comentários, podemos adicionar as palavras de alguns sábios a essa discussão. O Rabino Yosei, quase o meu nome, né, Yosef, ele diz na discussão lá em Rosh Hashanah, no tratado de Rosh Hashanah, ele fala o seguinte: uma pessoa é julgada todos os dias, e não apenas uma vez por ano, o que é meio óbvio, né? Como está escrito, você a visita todas as manhãs em Yov 7:18, o que significa que todas as manhãs é feita uma prestação de contas, e um julgamento é proferido. Aí vem o Rabino Natan e diz: uma pessoa é julgada a cada hora, como está escrito, você prova a cada momento, em Yov 7:18. Então, obviamente que eu concordo com esses dois sábios que estão discutindo lá no Tratado de Rosh Hashanah, e eles foram literalmente ignorados pelos outros sábios quando eles falaram isso, né?
até tentaram compreender as palavras dele. E o Rav Krishna, ele disse, tentando explicar o Rabino Yossi, ele fala, a razão de Rabino Yossi é daqui. Outro versículo que afirma, para fazer o julgamento de seu servo e o julgamento de seu servo, de seu povo Israel, em todos os momentos, como cada dia exigir. 1 Reis 8:19. O que indica que o mundo inteiro é julgado todos os dias, e não necessariamente em uma data, que na realidade toda essa tradição foi tirada da Babilônia, e não do Sefer Torá. Ok, amigos? Então vamos continuar. A Márcia dos Santos está falando que está um pouco baixo o microfone. Deixa eu ver se eu dou um jeito de aumentar. Vamos ver agora. Eu acho que está melhor. Vocês conseguem me ouvir melhor agora? Até caiu aqui o negócio do microfone. Bom, pessoal, estou arrumando o microfone aqui para ficar de uma maneira melhor. Eu acho que ficou melhor, né? Aqui para mim está retornando que está um pouquinho mais alto. Então, vamos lá, vamos para o próximo comentário. Para finalizar o nosso estudo inicial, vamos ler uma matéria do jornal Haaretz, por Elon Gilad, tá? Então, tem um jornal judaico lá nos Estados Unidos, que é o Haaretz. Eu tenho um link aqui, qualquer coisa, depois da aula eu posso passar para vocês, que ele vai falar exatamente sobre esse tema, ok? Então, essas palavras que eu vou ler agora é da matéria. Ele diz o seguinte, o Rosh Hashanah é o ano novo judaico, o dia em que o calendário hebraico começa. Mas nem sempre foi assim. Na verdade, os antigos hebreus provavelmente não faziam ideia de quando o ano começava. E a gente sabe, né, que nessa parte ele errou, porque o próprio Eterno dá o ano novo para os hebreus. Então eles sabiam sim qual era o ano. Nem deram nomes aos meses. A Torá apenas enumerando-os, o primeiro mês, o sétimo mês. Isso aqui está correto. Hoje em dia, celebramos o Rosh Hashanah no primeiro dia do mês de outono de Tishrei. Mas nos tempos bíblicos, esse período era explicitamente chamado de sétimo mês. Durante o período do primeiro templo, do oitavo a meados do sexto século, antes da Era Comum, antes do Mashiach, o ano começava na primavera, no primeiro dia de Nissan. Além disso, ao listar os feriados, a Torá sempre começa o feriado da primavera do Pêssar, no sétimo mês. Só porque o antigo ano hebraico começou no primeiro dia de Nissan, não significa que aquele dia foi marcado de qualquer maneira especial. O que era motivo de celebração? A Torá nos diz era a lua nova a cada mês, ou seja, o primeiro dia do mês, por celebração. Como nós vimos, sempre se tocava o shofar na lua nova, sempre havia um tipo de celebração, né, um tipo de sacrifício para cada início de mês. Nós vimos isso bem no início do nosso estudo. Queremos dizer que mais animais foram sacrificados no templo do que o normal. A lua nova de Nissan não foi marcada de forma diferente. Pelo que sabemos sobre os vizinhos cananeus dos israelitas, eles também não prestaram atenção ao tal ano novo. Quando o livro de Shemot 40:17 nos diz que o tabernáculo foi erguido no primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, ou seja, Nissan, não diz que foi feriado ou que provavelmente justificaria a menção se fosse. Na verdade, em nenhum lugar da Torá, o primeiro dia de Nissan é mencionado como feriado, embora possa haver uma exceção na Septuaginta, como veremos. Por outro lado, o primeiro dia de Tishrei, celebrado como Rosh Hashanah hoje em dia, é mencionado como feriado, embora de menor importância. Não é de forma alguma uma celebração, entre aspas, do Ano Novo. Pelo contrário, Vaikra 23:24 diz a respeito do primeiro dia de Tishrei, no sétimo mês. No primeiro dia do mês, tereis um Shabatom, como no dia de descanso, o memorial do toque de shofar, uma santa convocação.
A Torá não lista nenhuma prática especial para o feriado, além de tocar o shofar, santificar e sacrificar alguns animais. Embora menos do que os sacrificados nos dois feriados principais, Pessach e Sukkot, nenhuma razão específica é dada para o toque de trombetas, nem somos informados do que devemos lembrar. Isso nós vamos discutir mais para frente. É possível que um significado mais profundo do primeiro de Tishrei tenha se perdido no tempo. Alternativamente, é possível que o dia tenha sido marcado pelo toque de trombetas e mensageiros indo para o campo apenas para lembrar aos israelitas que Sukkot chegaria em 2 semanas. E eles tinham muito tempo para vir a Jerusalém com seus dízimos e sacrifícios. Então, imagina. O Eterno fala sobre o dia da lembrança. Em 10 dias nós teremos a festa de Yom Kippur e depois de alguns dias nós teremos a festa de Sukkot. E na festa de Sukkot, todos os filhos de Israel têm que vir para Jerusalém. Então, provavelmente, do que é essa lembrança? Essa lembrança é para que todos os filhos de Israel, lembre-se, tem 2 festas importantes que estão chegando. Ok? Então, continuando. Se for assim, isso significa que o primeiro de Tishrei, venerado hoje como Ano Novo Judaico, não era nada mais do que um sinal do evento principal, Sukkot, como era em Yom Kippur e Shemini Atzeret, nos tempos antigos. O primeiro dia de Tishrei tem outro significado que conhecemos baseado no livro de Yehezkel, o profeta. Este profeta, bem no final do período do primeiro templo, prescreve que o templo deve ser purificado, naturalmente usando o sangue de um boi, no primeiro dia de Tishrei. Em outro lugar, a Torá diz para purificar a purificação do templo antes de Sukkot em Yom Kippur, que é no 10º de Tishrei. Yehezkel não menciona Yom Kippur, mas ele tem um rito de purificação comparável no primeiro dia de Nissan, 2 semanas antes da Pessach, na versão de seu livro preservada na tradução grega chamada Septuaginta. Yehezkel também é o primeiro a usar a frase Rosh Hashanah, embora para ele claramente não se refira a nenhum feriado, mas apenas ao início do ano. Meses judaico, não exatamente, né? É o título agora. Quando e como os meses receberam nomes? Não sabemos como era a vida religiosa dos judeus durante o exílio na Babilônia, mas sabemos que na época em que os judeus retornam a Israel no início do período do Segundo Templo, as práticas religiosas judaicas haviam mudado profundamente em comparação à era pré-exílio. Por um lado, os nomes dos meses que usamos até hoje são nomes babilônicos. Tishrei, por exemplo, é um mês babilônico cujo nome deriva da palavra acadiana Tishrut, que é início. Além disso, os babilônios levavam as comemorações do dia do Ano Novo muito a sério. Eles chamavam o feriado de Akitu, que foi o feriado que nós falamos há pouco tempo. Da palavra suméria para cevada, Iresh Shatim, o equivalente acadiano ao hebraico Rosh Hashanah. Era celebrado 2 vezes por ano, uma no início de Tishrei e outra no início de Nissan, aonde realmente é o Ano Novo. E durava 12 dias. Podemos postular que os judeus absorveram sua veneração pelo Ano Novo do exemplo da Babilônia, mas não ficou imediatamente aparente após o seu retorno. Os rituais judaicos desenvolveram-se ao longo dos séculos. Não está muito claro quando o Rosh Hashanah começou a ser celebrado como um feriado por direito próprio, embora claramente tenha sido durante a época do Segundo Templo. Tudo o que podemos dizer com certeza é que nos livros escritos durante esse período, como o livro dos Jubileus, o livro de Macabeus ou os manuscritos do Mar Morto, não mencionam nenhum Rosh Hashanah. Ouvimos sobre isso pela primeira vez na literatura rabínica primitiva, na Mishnah e no Tosefta, ambos editados por volta de 200 na Era Comum já, depois do Mashiach. E ambos tendo um tratado chamado Rosh Hashanah, lidando com o feriado em questão relacionadas ao calendário.
É nesse texto que primeiro elaboramos a importância do feriado e suas tradições. Então, conclusão, não existe isso na Torá. Não era um costume do povo de Israel. Se nós estamos aqui em Techuvá e voltando ao eterno, devemos voltar completo. A gente não pode se agarrar a uma tradição ou outra e fazer disso uma lei, uma mitzvah, porque o próprio Mashiach, ele foi contra essas coisas. Né? Outra tradição que é bem conhecida, que veio da Babilônia, é o fato de lavar as mãos, e isso não consta na Torá. Eles aprenderam isso lá e desenvolveram isso lá. Né? Então, continuando. Por exemplo, na Mishnah, aprendemos que o mundo foi criado no primeiro dia de Tishrei, embora haja uma opinião minoritária de que foi no primeiro dia de Nissan, porque é o primeiro dia, né, do ano. É na Mishnah que somos introduzidos pela primeira vez ao tema principal do feriado, que é o do julgamento. Em Rosh Hashanah, todos os seres humanos passam diante dele, do Eterno, como ovelhas diante de um pastor. Tratado de Rosh Hashanah 2. Este tema é elaborado no Talmud, onde encontramos Rabi Kruspedai, da Palestina, do século III, citando seu professor Rabi Yonatan, dizendo: 3 livros são abertos em Rosh Hashanah. Um para os totalmente perversos, um para os totalmente bons e um para a classe média de pessoas. Os totalmente justos são imediatamente escritos e a vida é decretada para eles. Os totalmente ímpios são imediatamente escritos e a destruição destinada a eles. A classe média mantida na balança em Rosh Hashanah tem Yom Kippur. Se eles provarem ser dignos, serão inscritos para o resto da vida. Se não, serão inscritos para a destruição. Está no tratado de Rosh Hashanah 15b. Isso não está na Torá. Ok? Não existe base nenhuma para esse tipo de fala na Torá. Então, continuando. Os dias que o destino da classe intermediária estão em jogo são conhecidos desde meados do século XIV como os dias de admiração. A liturgia do feriado, ou seja, as orações adicionadas às orações, a oração diária regular, prescrita durante a era rabínica, lida com 3 temas. A realeza do Eterno, que é emprestada do Actu babilônico, onde a realeza do rei era um tema principal, recital dos grandes feitos do Eterno e soprando um instrumento musical. Pelo menos os 2 últimos foram retirados da Torá, como discutido acima. A respeito desse instrumento musical, tecnicamente a Torá não diz o que exatamente deve ser soprado. Isso é bem claro, né, pessoal? Nós lemos aqui, a Torá só fala Yom Teruah, que seria o dia do brado. Mas o que brada? A gente não sabe. Nós sabemos que toda lua nova tinha o sopro do shofar, mas qualquer coisa, qualquer tipo de instrumento pode realmente bradar. Então, a Torá realmente não diz brade com shofar, né? Então, continuando. É a Mishnah que primeiro nos diz que deve ser um shofar, um chifre, geralmente de um carneiro, embora possa vir alternativamente de um antílope ou outra besta com chifres. Bem antes de o Talmud ser editado, lá em 500 depois do Mashiach, uma variedade de tradições sobre como e quando exatamente o shofar deveria ser tocado surgiu nas diferentes comunidades judaicas. Sem saber o que era correto, os rabinos decidiram que todas as diferentes tradições deveriam ser incorporadas. É aquela história que eu já falei muito para vocês. Se a tradição oral vem de Moshe e ela é realmente correta, então por que existem tantas opiniões? Né? Que nem o cristianismo, que se divide em várias e várias opiniões sobre vários e vários temas. Cada um tem uma opinião, uma base, etc. Porque justamente eles não conhecem a verdade. Então a mesma coisa vale para esse tipo de coisa. Né? Quem estuda a Torá chega a esse nível um dia ou outro. E acaba se alinhando com todos que estudam a Torá em qualquer lugar. Agora, quando a coisa não é verdadeira, sempre tem muitas e muitas tradições e jeito de fazer, e uma discussão e etc. Né? Assim, em Rosh Hashanah, temos um tequiá, um golpe longo, shvarim, 3 golpes consecutivos, e o teruá, 9 golpes rápidos separados em 3 grupos de 3. Todos soprados em diferentes sequências, em diferentes estágios do dia. Isso somou 90 explosões, que foram arredondadas para 100 hoje.
Como o Rosh Hashanah se tornou uma celebração de 2 dias, né? Já expliquei isso, mas vale a pena a gente ler também. Originalmente, Rosh Hashanah era uma celebração de 1 dia, que foi hoje, né? O Yom Teruah foi hoje. A comemoração em 2 dias ocorreu por causa de um problema de comunicação. E assim equivale a todas as festas, pessoal, que a ortodoxia adiciona 1 dia. É basicamente o mesmo raciocínio que eu vou ler aqui, ok? O calendário judaico é baseado no ciclo lunar. Novo mês começou quando a lua nova nasce. A ascensão de cada lua nova foi determinada por um conselho rabínico lá em Yerushalayim, né, o Sanhedrin, e mais tarde em Avne, com base em relatos de testemunhas. Mensageiros seriam então enviados através da terra, levando a notícia à população de que o novo mês havia começado. Não existia tecnologia naquela época, não existia celular, não existia internet, então a comunicação era dessa forma, por mensageiros, ok? Mas em relação ao Rosh Hashanah, a celebração teria que começar imediatamente. Quando a notícia chegasse às partes mais remotas da Palestina, quanto mais em outros lugares, a terra, o dia, teria já acabado há muito. Feriados como Sukkot e Pesach não representam um problema. Eles acontecem cerca de 2 semanas após o início do novo mês. Mais tarde, quando o calendário não era mais determinado pelo conselho e o feriado de 2 dias não era mais necessário, sem mencionar que as próprias pessoas podiam olhar para o céu, os rabinos decidiram deixar o costume de qualquer maneira. Então, por que nós temos 2 dias e algumas celebrações nós temos 1 dia a mais, né? A ortodoxia fala, você que não está em Jerusalém tem que observar 1 dia a mais. É justamente por causa de, antigamente, que tinha esse problema de comunicação. Então, para que você não transgredisse aquele dia, eles adicionavam 1 dia, se guardavam 1 dia a mais, ok? Porque poderia o mensageiro chegar atrasado, então é melhor guardar 1 dia a mais, porque de qualquer forma você vai guardar em Yom Teruah, por exemplo. Mas nos dias de hoje que nós temos internet, nós temos horário, basicamente nós podemos ter todo o calendário lunar, por exemplo, num telefone. Podemos saber dia após dia quais são os dias consecutivos. Nós não precisamos mais disso. Não há por que você observar 2 dias. Tá? Não existe nenhum mandamento da Torá que diga, você tem que observar 2 dias. Isso foi adição à Torá. Tá? Agora ele vai falar sobre a culinária, que também foi aderida de outros povos. Né? Não é só os rituais, né? Mas também a culinária. Todas as outras tradições bem conhecidas de Rosh Hashanah são adornos posteriores. A tradição de comer mel para começar o ano novo com doçura e a cabeça de bezerro para terminar o ano que vem começou na época dos Gaonim. Mais tarde, a cabeça do bezerro seria substituída por cabeças de peixe, que por sua vez foram substituídas entre os judeus Askenazi por peixe Geflit. Judeus sefaraditas eleitos para outros pratos de peixe, como o shraim, e um ensopado de peixe picante com molho e tomate. Na Europa, durante a Alta Idade Média, o consumo de mel evoluiu para a ingestão de halá e frutas, que hoje se tornaram quase universalmente maçãs mergulhadas no mel. Uma nova tradição de comer romãs em Rosh Hashanah surgiu, mais ou menos na mesma época, com base na falsa crença de que o número de sementes em uma romã é 613, o mesmo que o número de mandamentos judaicos. O Tashilir, esvaziar os bolsos no mar ou rio, ou quando estes não forem acessíveis, um poço, em Rosh Hashanah, é mencionado pela primeira vez no século XV. E agora é uma tradição comum entre os judeus praticantes. Supõe-se que isso simboliza a limpeza de si mesmo do pecado. O envio de cartões de felicidades para familiares e amigos começou apenas no século XIX, embora agora a prática tenha praticamente desaparecido. Hoje, as pessoas enviam e-mails, irritantemente mensagens de texto. Os desejos tradicionais são Shana Tová, que significam simplesmente um bom ano. E para a multidão mais religiosa, Gemar Hatma Tová, um desejo de que o Eterno o considere virtuoso e escreva o seu nome no livro da vida. Tem um ótimo texto, um ótimo ano judaico. Então esse texto está no site do Haaretz. Basicamente ele condensa tudo aquilo que a gente viu, ok?
que essa tradição vem e é observada de outros povos, ok? Vamos para o próximo comentário aqui. Acho que agora o microfone tá bom, né, pessoal? Então vamos lá. Próximo comentário diz... Agora nós vamos entrar em outro tema, já que já esclarecemos esse, já acho que já ficou até chato, né? Que diz o seguinte: apesar de tudo, Yom Teruah é de fato um dia de preparação, pois logo em seguida temos duas festas muito importantes, que é o Yom HaKippurim, que é o dia da expiação, e Sukkot, que é a festa das cabanas, que nos lembra a saída do Egito. Yom Teruah é de fato uma das datas prováveis à volta do Mashiach. Vejam as desconfianças. Então, vamos ser bem claros, é a data provável, né? Não quer dizer, não estou marcando o dia para a data do Mashiach, para a volta dele, né? Mas apenas dizendo, e eu vou trazer textos para vocês, que é uma das datas mais prováveis de que Mashiach retorne, ok? O primeiro diz o seguinte, né? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, daqueles que morreram. Quem está dizendo isso aqui é Shaul, tá? Paulo. Para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se nós cremos que Yeshua morreu e ressuscitou, assim também aos que em Yeshua dormem, o Eterno os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Eterno, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda de Yeshua, não precederemos os que dormem. Está falando da ressurreição quando o Mashiach voltar. Ele está baseado em Ezequiel 37, vai lá e lê. Também em alguns capítulos de Yeshayahu e Daniel, que os dois profetas, tanto Daniel como Yeshayahu, falam explicitamente que o Eterno vai fazer o povo de Israel ressuscitar, trazer da cova. Se você ler Ezequiel 37, você também vai ver absolutamente isso, tá? Então, continuando. Porque o mesmo Yeshua descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com chofar do Eterno. E os que morreram em Yeshua ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficamos vivos seremos levados à força juntamente com eles nas nuvens, encontrar o Mashiach nos ares. E assim estaremos sempre com Yeshua. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Isso está escrito em 1 Tessalonicenses 4. Ok? Eu não coloquei aqui, mas é porque eu esqueci. Continuando. Em Apocalipse 11:15 diz: e o sétimo anjo tocou a sua trombeta, né, o seu chofar, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Criador e do seu Mashiach, e ele reinará para todo sempre. Mais uma vez, associado à trombeta, à volta de Yeshua. Mateus 24 fala o seguinte: o Mashiach já tinha falado que não sabia qual era o dia da sua volta. Ele mesmo falou isso para os seus discípulos. Mas ele advertiu aos seus discípulos, no seu discurso em Mateus 24, como se ele fosse voltar logo em seguida à destruição de Jerusalém. Passou a grande tribulação, a guerra de 7 dias, de 7 anos, 3 anos e meio de paz com Roma, 3 anos e meio de guerra, destruição do templo, grande aflição, e ele continua e fala como se logo depois ele fosse retornar. Tanto que essa é a esperança de Shaul aqui em cima, né? Nós, o que estamos vivos, mas ele já morreu faz muito tempo, né? Então ele diz o seguinte: logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá. Isso ele está citando profetas, né? A lua não dará mais a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão ao ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um rijo de clamor de trombeta, ou chofar, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, e de uma extremidade dos céus, de uma a outra extremidade dos céus. Está escrito em Mateus 24. Em Yeshayahu 27, Isaías, de 12 a 13, diz: e será que naquele dia o Eterno debulhará os seus cereais desde os corredores do rio até o rio do Egito? E vós, os filhos de Israel,
sereis colhidos um a um, e será naquele dia que se tocar um grande shofar, uma grande trombeta. Os quais andavam perdidos tornarão a vir e adorarão o Eterno no Monte Santo em Jerusalém. Então, né, aqui, completando uma coisa com a outra, o Eterno está falando sobre o dia que o Mashiach vai vir e vai resgatar todos os exilados de Israel. E junto com eles, todos aqueles que se converteram ao Eterno também, para morar em Israel definitivamente. Né? O próximo comentário diz... Não, esse aqui é o mesmo comentário, nós voltamos para o mesmo comentário. Quando o Mashiach estiver para chegar e a história da humanidade foi transformada por novos tempos de paz universal, o toque do shofar será ouvido no mundo inteiro. Está escrito no livro do Rabino Benjamin Blech. Ok? E também uma última fonte em Coríntios ele diz: no momento, não abrir e fechar os olhos ante o último shofar, porque o shofar soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15:52. Então todos esses versos apontam para o toque de shofar, que também está associado à festa de Yom Teruah. Mas por que eu digo provável? Tem muitos sites, né, de Netzarim, que por aí na internet, que falam, não, o Mashiach vai vir na festa das trombetas. Ok, muito provável. Eu não dou certeza, por quê? Porque em todas as festas praticamente se toca o shofar. Em toda lua nova se toca o shofar. Ok? Mas a característica mesmo é de Yom Teruah, na festa que nós acabamos de passar. Ok? Então, pode ser que sim, pode ser que não, mas eu trouxe esse tema para vocês até que para que vocês discutam isso, né, e pesquisem e corram atrás. Agora vamos para a nova rodada de comentários, aqui é o mesmo verso, só coloquei aqui para diferenciar. A cada 7 anos, na festividade de Sukkot, que é a última festa da nossa sequência, que inicia com Yom Teruah, era lido todo o Sefer Torah, como mandou Moshe no ano Shemitah. Então, prestem atenção, a cada 7 anos, um ciclo de 7 anos, nós tínhamos um ano Shemitah. Neste ano Shemitah, quando chegava na festividade de Yom Teruah, era uma obrigação do povo de Israel reunir todo Israel e ler o Sefer Torah na frente de todo mundo. Aonde está escrita essa mitzvah? Em Devarim 31, e vamos ler. Moshe escreveu essa mitzvah e deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levaram a arca do concerto do Eterno e todos os anciões de Israel. E deu-lhes ordem Moshe, dizendo, ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, quer dizer, em Yom Kippur, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Eterno, seu Elohim, no lugar que ele escolher, lerás a lei diante de todo Israel, aos seus ouvidos. Ajuntai o povo, homens e mulheres e meninos, e todos os estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Eterno, vosso Elohim. E tenham cuidado de fazer todas as palavras dessa Torá, e que seus filhos que a não souberem, ouçam e aprendam a temer o Eterno, vosso Elohim, todos os dias que viverdes sobre a terra, que a ides passando pelo Yardém para possuí-la. Então, Moshe ordenou que se fizesse isso. O que acontece? Nós temos um registro em Neemias, que eu já li para vocês na porção anterior, que fala que esse costume, essa prática, só foi observada enquanto Yoshua, o sucessor de Moshe, estava vivo. Depois que ele morreu, os filhos de Israel pararam com esse tipo de coisa. E até hoje não é mais feito esse tipo de celebração, né? Inclusive, nós citamos que, caso tivesse sido observado, talvez muitas das adições, adulterações, paganismo em Israel não teria sido feito. Que as pessoas ouviriam o Sefer Torah, né? Então, vamos para o próximo comentário em cima disso. Então, prestem atenção. No ciclo de 7, a cada 7 anos, as nossas festas que vão entrar agora, elas ganhavam um brilho a mais. Existia a leitura da Torá. Então, prestem. Se o Yom Teruah é um dia, né, que é provável, é mais provável que o Mashiach venha, a cada 7 anos que ainda se lê o Sefer Torah, que tem o ano Shemitah, é mais provável ainda
E aonde eu estou me baseando isso? Agora nós vamos falar sobre os sábios, né? Está registrado em Sanhedrin 97a exatamente essa tradição. Prestem atenção no nosso comentário que diz: justamente no final de 7 anos, em um ano Shemitah, é a provável data da vinda de Mashiach, como nossos sábios disseram. Lá em Sanhedrin 97a diz: os sábios ensinaram em uma baraita, que é um ensinamento que um deles lembrou ali na discussão. Com relação ao período de 7 anos, ou seja, o ciclo sabático de Shemitah, durante o qual Mashiach ben Davi vem, durante o primeiro ano este versículo será cumprido. E eu farei chover sobre uma cidade e não farei chover sobre outra cidade. Amós 4:7. Durante o segundo ano desse período, flechas de fome serão disparadas, indicando que haverá fome apenas em alguns lugares. Da onde ele está citando? Isso é a terra de Israel, ok? Não está falando no mundo inteiro, porque isso sempre houve no mundo inteiro. Ele está falando sobre, particularmente, a terra de Israel. Ele continua. Durante o terceiro ano, haverá uma grande fome. Homens e mulheres, crianças, os piedosos e homens de ação morrerão. E a Torá será esquecida por aqueles que a estudam. Durante o quarto ano, haverá uma abundância, mas não grande abundância. Durante o quinto, haverá uma abundância e eles comerão, beberão, se alegrarão. E a Torá retornará para aqueles que a estudam. E durante o sexto ano, vozes celestiais serão ouvidas. Durante o ano sabático, guerras, por exemplo, a de Gog e Magog. E serão travadas envolvendo o povo judeu. Durante o ano, após a conclusão do ano sabático, o filho de Davi virá. Então ele está falando que o mais provável é, após o ano sabático, o Mashiach vem. Então é dessa tradição que eles tiram, porque justamente a cada Shemitah existe um brilho especial na festa de Yom Teruah, ok? O próximo comentário diz o seguinte: a seu sopro eu o apressarei. Eshayahu 60:22. O Gaon de Vilna, no seu comentário, vamos dizer assim, no seu livro, ele cita esse verso e também em Sanhedrin 98a registra: nossos sábios interpretaram este princípio como significando que, se ele, o povo de Israel, merecerem, eu acelerarei a redenção. Se não, eu trarei em seu próprio tempo. Ele poderá ser apressado pelo Eterno e vir antes do ano Shemitah. Ou ele pode não ser apressado, nós não temos mérito, e ele não vir durante o ano Shemitah. Também está registrado na Torá, e agora eu vou precisar discorrer aqui para vocês, sem nenhum comentário de nenhum sábio, mas esses comentários foram apresentados na porção passada, de que um Redentor virá a Sion. E esse Redentor precisa que a cidade de Sion, que a cidade de Jerusalém, esteja totalmente reconstruída. O que acontece? Este ano de 2020, nós passamos por uma situação complicada, porque Israel estava para anexar a cidade completa de Jerusalém, né? E quando Israel estava ameaçando anexar essas cidades e tomar o controle, as outras nações começaram a ameaçar Israel. Até a Rússia ameaçou Israel de guerra. As outras nações começaram a fazer alianças. Para caso isso acontecesse, certamente viria a guerra a Israel. Mas o que acontece? Aliado a isso, nós tínhamos um outro sinal. A vaca vermelha, que é a pará do mar, que é a vaca que precisa passar por um processo de sacrifício e que sem ela nós não podemos, por exemplo, reconstruir o templo. Ela precisa passar por um ritual e com as cinzas dela é purificada o lugar aonde o templo vai ficar. Traduzindo, se não houver vaca, não tem templo. Precisa de uma vaca com 2 anos de idade para ser sacrificada e para a construção do terceiro templo. Então essa vaca completou os 2 anos justamente na nossa época, né, no nosso mês, no mês passado, quando Israel estava passando por isso. Então o que acontece? Caso eles anexassem Jerusalém nessa época, eles teriam a vaca vermelha para fazer o sacrifício, santificar o lugar do templo e construir. Basicamente teriam tudo para fazer o que deve ser feito. Mas
Mais uma vez, o povo de Israel precisava também de um sim dos Estados Unidos. E infelizmente esse sim não veio. E com isso eles acabaram abrindo mão de Jerusalém. E as outras nações deixaram de ameaçar e estão fazendo esses múltiplos acordos de paz exatamente neste ano, nesse mês, né? Celebramos aí 2 acordos de paz, justamente porque Israel deixou de querer tomar essas 2 áreas, né? Então vejam só que essa questão de aproximar, isso quer dizer que, por mais que o Shemitah seja um ano propício, a festa de Yom Teruah seja um ano propício, um mês propício para a vinda do Mashiach, ele pode vir em qualquer outro momento. Basicamente isso, né? O próximo Shemitah é em 2022, ok, pessoal? Só para que vocês saibam, o próximo Shemitah é em 2022. E Yosef está marcando data para a volta do Mashiach? Não, só estou passando informações para vocês, ok? Então, pessoal, nós chegamos ao fim do nosso estudo. Esse estudo foi meio truncado porque eu precisei trazer para vocês diversas fontes de diversos lugares. Precisei discutir muita coisa com vocês. Mas o próximo estudo nós voltaremos para o ciclo normal. E acredito já com esse novo layout. Talvez com algumas modificações. Mas nós voltaremos ao nosso normal. Se você tem dúvidas, nós temos um link aí na descrição. É só entrar em contato. Tem o grupo de debates que você pode colocar suas dúvidas. E tem o nosso canal que você pode ficar sabendo das novidades, ok? Que o Eterno abençoe todos vocês. Deixa eu ver se tem algum comentário, alguma dúvida por aqui. Acho que não, né? Então, se houver alguma dúvida, vocês entram em contato. Até mais, pessoal. Até a próxima semana, no próximo Shabbat. רחמך וימיך כי לא תמו חסדיך כי מעולם קיווינו לך הטוב 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 כי לא חלו רחמך וימיך כי לא תמו חסדיך כי מעולם